Muito bem, meus irmãos, esta é a nossa terceira exposição no livro de Neemias, e aqueles que estavam aqui na semana passada, hão de se lembrar que nos primeiros 4 versos, nós buscamos destacar um pouco a respeito de quem era Neemias, o significado do seu nome, como Neemias se relacionava com Deus, e nós então identificamos, entre outras qualidades, marcas de Neemias, um homem temente a Deus, um homem humilde para reconhecer os seus próprios pecados, um homem que tinha boa consciência a respeito daquilo que estava acontecendo, ou seja, das razões pelas quais o povo estava passando por esse momento difícil. Ele tinha esta capacidade espiritual de discernimento, de fazer um bom diagnóstico. Nós vimos também como Neemias, um consolador que era, embora estivesse numa zona de conforto, servindo o rei da Pérsia na cidadela de Suzã, sendo alguém importante para o rei persa, sendo alguém que estava revestido ali de alguma autoridade como conselheiro do rei, e destacamos então esta importante informação de que ser copeiro do rei, naquele contexto, era muito mais do que ser meramente um garçom, era muito mais do que apenas servir à mesa do rei. Ser copeiro do rei significava ter a confiança do rei para a vida. E Neemias era empático o suficiente para condoer-se com a miséria do seu povo. E como um homem de Deus, um homem que, por meio de quem Deus restaurou toda uma nação, Neemias foi corajoso o suficiente para fazer perguntas. E nós concluímos na semana passada falando justamente a respeito disso. Neemias fez uma pergunta a Hanani, um dos seus companheiros que foi ali visitá-lo no rei. E esta pergunta mudou a vida de Neemias para sempre. Essa pergunta, eu me atrevo a dizer, mudou a história do povo de Israel, mudou a história da cidade de Jerusalém. Porque ao fazer aquela pergunta, Neemias não demonstrou ser mais um mero curioso, para saber o que estava acontecendo com a vida alheia. Neemias se comprometeu com a resposta dada por Hanani. E a resposta foi muito trágica. O povo está em miséria, o povo está perdido, o povo está abandonado. E quando Neemias ouve estas palavras, ele se tornou em alguma medida corresponsável pela solução desse problema. Neemias sabia que não havia força nele para resolver, mas Neemias sabia que por meio dele Deus poderia fazer grandes coisas, porque Deus é poderoso. Então, considerando este perfil que traçamos de Neemias, um homem consolador, na semana passada, hoje, a partir do verso 6, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma outra característica, para uma outra marca que está muito evidente na vida de Neemias e que precisa, irmãos, ser também evidente nas nossas vidas. Esta marca é uma marca distintiva de um verdadeiro servo de Deus, porque servos de Deus são homens de oração. E todas as vezes que eu me referir a homem aqui, leia-se homem e mulher, gênero humano, espécie humana e não gênero masculino simplesmente. Então, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter na nossa vida uma marca distintiva, também conhecida como oração. Então, é justamente sobre a importância da oração que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, para que olhássemos e examinássemos estes versos que nós acabamos de ler. Como consolador, e é este o significado do nome de Neemias, Neemias viveu ao mesmo tempo perto das pessoas, mas também perto de Deus, intercedendo por essas pessoas. Neemias era, acima de tudo, um homem de coração. Ele se condoeu com a situação que o seu povo estava vivendo. E é muito interessante perceber que Neemias é descrito sempre como um homem muito ocupado. Neemias está sempre fazendo alguma coisa.
E nós já percebemos no primeiro capítulo que Neemias apresenta que neste momento, neste contexto, ele era uma espécie de conselheiro do rei, servindo à mesa do rei, cuidando dos interesses da segurança do rei no que se referia à alimentação e à guarda dos seus aposentos. Então Neemias é sempre descrito como alguém ocupado, alguém que tem atividades para fazer. Mas é muito interessante, meus irmãos, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Neemias é um homem ocupado, mas não ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Perceba como ao mesmo tempo que Neemias, ele é descrito como alguém atarefado, ele também é descrito como alguém que se relaciona com as pessoas e que se relaciona com Deus. No livro de Neemias, nós encontramos várias de suas orações, e foram várias mesmo. Eu separei algumas citações que depois com calma você pode conferir e ir lendo. Capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 4, 4, 4, 5, 19, 6, 9, e a lista vai aumentando, porque Neemias, ele está o tempo todo orando, buscando de Deus orientação para as suas atividades. Então perceba, irmãos, a oração, ela está atrelada à nossa vida. Aquilo que nós fazemos enquanto atitudes precisam ser norteadas por uma vida de oração. E é aí que muitas vezes, muitos crentes, é claro que eu não estou falando de você, mas muitos crentes têm sucumbido à tentação de Satanás, ao tornarem-se extremamente ocupados, a ponto de nunca terem tempo para Deus. E sabe o que é mais intrigante? Muito dessa ocupação, ela ganha uma justificativa teológica religiosa. Porque muitas vezes, algumas pessoas, é claro, eu não estou falando dessa igreja, algumas pessoas confessam que de fato estão falhando na vida devocional, mas afinal de contas, o pastor escala para pregar, o pastor chama para fazer liturgia, o pastor chama para fazer visita, estou no ministério de música da igreja, dou aula na escola dominical. Afinal de contas, são tantas atividades religiosas que são feitas para a glória de Deus, que não sobra tempo para conversar com Deus. E é aí, meus irmãos, que nós trocamos os pés pelas mãos. Nós erramos o alvo e não entendemos a razão pela qual nós devemos trabalhar para Deus. O nosso trabalho não pode ser visto como um fim em si mesmo, mesmo o trabalho religioso. Mesmo aquilo que você faz em nome de Deus, para a glória de Deus, para a bênção dos irmãos na igreja, não pode ser um fim em si mesmo. O nosso trabalho, dentro ou fora da igreja, deve ser consequência do nosso relacionamento com o Eterno. Porque aí, irmãos, enquanto consequência, nós conseguiremos mais facilmente fazer ou deixar de fazer aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para a glória de Deus. Então, Neemias nos ensina muito a respeito desta vida ocupada, mas ao mesmo tempo desocupada a ponto de orar, de falar com Deus. Se Neemias não fosse o homem de oração que o texto descreve que é, o futuro de Jerusalém com certeza teria sido outro. E eu sei que essa é uma visão muito humana, porque se Neemias falhasse nessa missão, Deus levantaria outro e ele guiaria os rumos da cidade de Jerusalém. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos como Deus, embora seja poderoso para fazer o que Ele quiser, usar quem Ele quiser, Ele nos dá o privilégio de fazer parte. E quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para mais do que apenas trabalhar. Nós somos chamados para nos relacionar com Ele, e o nosso trabalho vai ser consequência desse relacionamento. A força da oração é maior do que qualquer combinação de esforços que eu e você podemos ter. Nós podemos ser muito habilidosos para fazer muitas coisas que nós fazemos,
Mas quando nós fazemos isso sem oração, nós falharemos terrivelmente. Porque a oração prepara o nosso coração para recebermos a vontade de Deus. É muito interessante quando nós olhamos para esse texto e percebemos um homem simples colocando-se de joelhos diante do Senhor, e os céus se abrem e Deus muda a história de um povo. Quando um homem trabalha, afirmou reverendo Hernandes Dias Lopes, quando um homem trabalha, um homem trabalha. Quando um homem ora, Deus é quem trabalha. Neemias começa o seu ministério orando, e perceba, irmãos, nós estamos apenas no verso 6 de uma narrativa consideravelmente extensa, por tratar-se de um foco apenas, e o livro já nos dá conta que a primeira reação de Neemias, depois de ter contato com o problema de Jerusalém, foi falar com Deus. As orações, a oração descrita por Neemias no capítulo 1, eu tenho para mim ser uma das orações, obviamente excetuando as de Jesus, mais significativas de toda a Bíblia. Perceba como um homem que poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso, se faz parte do problema, se coloca debaixo daquela situação, e nela nós conseguimos encontrar elementos que deveriam fazer parte da minha e da sua vida de oração. Perceba, irmãos, Neemias está ali no palácio. Se ele não fizesse nada, a vida dele, em tese, continuaria sendo a mesma. Mas ao ouvir a notícia a respeito do problema em Jerusalém, Neemias se prostra diante de Deus, e ele poderia fazer o que muitas vezes, não estou falando de você, muitas pessoas por aí fazem. Vai pedindo, vai elencando a série de exigências que se deseja receber de Deus. Você já parou para pensar como é difícil fazer uma oração de gratidão? Como é difícil fazer uma oração de louvor a Deus? A gente começa muito bem, mas no segundo terço da oração a gente já começa a pedir. Está calor demais, Jesus manda uma chuva. Está seco demais, Jesus manda chuva, né? Enfim, nós somos naturalmente treinados para apresentar diante de Deus aquilo que nós julgamos que precisamos. Mas teologicamente falando, existe uma falha muito grande nesse modelo de oração que é experimentado por muitos cristãos. Neemias nos apresenta aqui uma concepção de oração que vai muito além de apresentar a Deus as nossas demandas. Na oração de Neemias que nós lemos, nós encontramos em primeiro lugar adoração. Depois, petição, confissão e intercessão. Na mesma oração. E perceba, Neemias, ele se coloca na condição do povo e perpassa por todas essas áreas para falar com Deus. Então, um intercessor é alguém que se levanta para que diante do trono de Deus intercede, pede, clama em favor de alguém. E é considerando esta tarefa intercessória de Neemias aqui, eu separei, hoje é meio menos presbiteriano, né? Porque foram 7 marcas. 7 marcas que identificam um homem de oração. Então, se 3 eu costumo falar 1 hora, 7 até as 10 a gente termina. Brincadeira, eu vou passar por elas rapidamente, mas quero que você apreenda e receba no seu coração estas marcas que definem um homem de oração, que são vistas na narrativa do texto que lemos e que precisam fazer parte da nossa vida. E eu quero que você faça o exercício de autoexame. Como quem diz, essa aí acho que eu tenho. Essa aí tá sobrando, essa marca é profunda, as pessoas percebem essa marca em mim. Ou quem sabe você vai perceber essas marcas e dizer, Jesus, eu preciso ser mais isso, eu preciso ter mais essa característica na minha vida. Então, eu passo a apresentar aos irmãos as 7 marcas de um homem de oração que eu consegui enxergar aqui nesses versos de Neemias. E a primeira delas
é que um homem de oração é aquele que sente os fardos dos outros sobre si. Olha o que nos diz o verso 4, irmãos. Lemos na semana passada. Tendo ouvido as palavras, ou seja, ele recebeu a má notícia, diz o texto: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um verdadeiro intercessor, alguém realmente comprometido com a dificuldade de alguém, mas ao mesmo tempo alguém que se relaciona com Deus a ponto de cultivar esse relacionamento com Deus, se sente responsável diante do conhecimento acerca de alguma necessidade. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é aquilo que eu disse na semana passada. Quando um cristão verdadeiro sabe de alguém que está passando por algum tipo de dificuldade, nós nos tornamos responsáveis pela solução daquele problema. Deus tem nos chamado para dobrar os nossos joelhos e interceder. Alguns Deus vai chamar para tomar alguma atitude, mas todos, indistintamente, ao tomar conhecimento da necessidade de alguém, está sendo por Deus, pelo Espírito Santo, chamado para ser ali um meio pelo qual Deus abençoa a vida das pessoas. O conhecimento de um problema, como eu disse, nos responsabiliza diante de Deus e diante dos homens. Nós podemos agir com indiferença. Puxa vida, um irmão está passando por alguma dificuldade, que Deus o abençoe. É o caso relatado por Tiago em sua epístola. Ou nós podemos sentir a dor do outro, como alguém que tem esta marca distintiva, a ponto de não sentir a dor do outro nos ombros dele, mas de sentir a dor, o lamento e o sofrimento como se fossem nosso. Esta é a marca, é uma das marcas que nós encontramos em Neemias. O conhecimento dos problemas do seu povo levou Neemias a orar por esse assunto. Você já parou para pensar qual tem sido a atitude mais recorrente sua? Isso mesmo, não é do seu vizinho, da sua mãe, do seu pai, do seu pastor, é sua. Quando você ouve um pedido de oração, você já parou para pensar como é triste, irmãos, nas nossas reuniões de oração, quando as pessoas estão fazendo algum pedido de oração, a maioria das pessoas estão cochichando, estão conversando, e sequer ouviram, e se ouviram, não entenderam o pedido da outra pessoa. Você já parou para pensar como muitas vezes as pessoas de outras igrejas perdem a oportunidade de serem instrumentos de Deus na solução das demandas do povo de Deus? Neemias, ao ouvir acerca das demandas do povo, ele então se coloca diante de Deus. A dor do povo, e é muito interessante como isso fica claro no texto, torna-se a dor de Neemias. Eu não sei se você percebeu, mas ao mesmo tempo que Neemias chega diante de Deus, adora a Deus, ele se coloca exatamente na mesma situação do povo que estava passando aquele tempo difícil por causa do seu pecado. E ele poderia dizer: Deus abençoa aquele povo, embora eles sejam pecadores. Mas Neemias se coloca no lugar do povo, dizendo: Deus, nós pecamos, nós não agimos conforme a sua lei e o seu estatuto. Meus irmãos, dificilmente um egoísta, é impossível que uma pessoa egoísta possa possuir essa marca distintiva de um homem de oração. Alguém que olha apenas para o seu próprio umbigo, e nós vivemos um tempo assim, cada um no seu quadrado, não se mete na minha vida. As pessoas, na maioria das vezes, têm dificuldade de abrir o seu coração, porque é difícil confiar nas outras pessoas. Diz aí, quantas vezes você já foi traído por alguém, você confiou em alguém e depois, lá na frente, você descobriu que aquilo que trazia dor no seu coração virou motivo de chacota nas rodas de conversa, no corredor dos lugares onde você frequenta. Dificilmente um egoísta produzirá essa marca,
porque é necessário o exercício de empatia cristã. Marca essa que distingue um verdadeiro cristão. Somente aqueles que têm compaixão para sentir na pele a dor dos outros é capaz de levar essas demandas com sinceridade ao trono de Deus. E o que Neemias fez, irmãos? O texto vai dizer: Neemias chorou. Você pode dizer, pastor, eu oro muito pelas pessoas, eu sou um intercessor. Eu sei, meu irmão, e isso é muito bom. Mas o que eu estou dizendo aqui é o passo seguinte: é você orar como se aquela dor fosse tão sua, que o sofrimento daquele irmão passa a ser o seu sofrimento, e a reação daquele irmão, em alguma medida, começa a ser a sua própria reação. Perceba, irmãos, que Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias orou, Neemias jejuou. Durante a reunião de oração ali que ele fez na casa dele. Não, irmãos. Este período de oração, de choro, lamento e jejum, ele durou 120 dias. Neemias passou 4 meses orando por uma causa, sentindo a dor do seu povo. Sua oração foi ao mesmo tempo persistente e fervorosa. Neemias não ficou 120 dias sem comer não, viu? Ele foi fazendo períodos de jejum ao longo de 120 dias. Jejum regado a oração, a choro, a lamento, a clamor diante de Deus. Porque a dor do povo em Jerusalém tornou-se a dor de Neemias na cidadela de Suzã. A dor de um povo desamparado em Jerusalém tornou-se a dor de um verdadeiro homem de oração no conforto da cidadela de Suzã. Você é um homem, uma mulher de oração? Você tem sentido na pele a dor do outro quando você ora? Neemias sentia. Segunda característica: um verdadeiro homem de oração é aquele que reconhece, melhor dizendo, a soberania de Deus sobre a sua própria vida. Veja como Neemias tinha consciência da soberania de Deus sobre si. Verso 5, a primeira parte do verso 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Homens de oração aproximam-se de Deus com um profundo senso de reverência. A ideia aqui é que Neemias não foi fazer exigências para Deus. Neemias não foi simplesmente apontar para Deus o quanto ele estava sofrendo, ou quanto o povo de Israel estava sofrendo. Neemias dirige-se diante de Deus, reconhecendo que aquele a quem ele estava era o poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Neemias começa a sua intercessão não pedindo, mas reconhecendo quem Deus é. E ele começa: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias demonstra reconhecer no seu coração que, apesar de todos os problemas que o povo estava enfrentando, Deus é o governador do mundo. Então ele foca a sua atenção, em primeiro lugar, na grandeza de Deus. Então Neemias concentra o seu pensamento em descrever quem Deus é, como Deus é grande. Só na sequência que Neemias vai tratar do tamanho do seu problema. Você já parou para pensar, querido irmão, como muitas vezes nós agimos de forma diferente? Nós focalizamos tanto no nosso problema que nós acabamos nos esquecendo do tamanho de Deus, no sentido de que Deus é muito maior do que todas as coisas. E por essa razão nós sofremos tanto. Neemias está levando ao altar de Deus um problema extremamente complexo. Um problema que envolvia geopolítica, que envolvia recursos humanos, que envolvia uma série de implicações de fornecimento de material, de proteção bélica, de liberação, de cartas, e uma série de outras questões. O problema era gravíssimo. Mas o que chama a atenção na oração de Neemias
é que, a despeito do tamanho do seu problema, ele olha para Deus e reconhece o tamanho de Deus, entre aspas, obviamente falando. Reconhece que Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas. Um verdadeiro homem ou mulher de oração aproxima-se de Deus, sabendo que Deus é, ao mesmo tempo, soberano, ou seja, Deus toma as suas próprias decisões, quaisquer que sejam, sem ter que prestar contas a ninguém. Deus é onipotente, pode fazer todas as coisas. Deus é capaz de transformar situações extremamente complexas. Deus pode mudar qualquer situação. O intercessor se aproxima de Deus, crendo que Deus pode fazer coisas impossíveis. Qual era a probabilidade da missão de Neemias ter sucesso? Neemias, ao invés de pensar nos detalhes da sua missão, Neemias foca-se na grandeza de Deus. Quanto maior Deus se torna para você, menor o seu problema se torna, afirmou Herman Bavinck. Muitas vezes, irmãos, nós erramos porque valorizamos demais as nossas lutas. E sem perceber, nós diminuímos Deus, nós sofremos como se Deus não fosse capaz de mudar. Deus pode mudar todas as coisas, Ele pode não querer mudar, mas nós precisamos nos apresentar diante dele como quem acredita que Deus tem poder para mudar. E se Ele não quiser mudar, porque Ele é um Deus soberano, Ele vai tratar o nosso coração, a ponto de continuarmos crendo que Deus vai cuidar de nós, mesmo sem dar aquilo que nós queríamos. É crer no poder transformador de Deus. É muito interessante como, pelo menos na minha opinião, Daniel, no seu livro, capítulo 11, verso 32, parece exprimir um pouco desse conceito, quando ele diz algo mais ou menos assim: o povo que conhece a Deus é ao mesmo tempo um povo forte e um povo ativo. Quando nós conhecemos o Deus em nome de quem nós nos reunimos, irmãos, o sofrimento que nós enfrentamos, as lutas, continuam sendo reais, mas elas tomam uma dimensão muito inferior, porque Deus é maior do que todas as coisas. Vai anotando aí. Terceira marca de um homem de oração. Um homem de oração é aquele que se apoia na fidelidade de Deus. Irmãos, a construção da oração de Neemias é, do ponto de vista teológico, perfeita. É extremamente lindo como no final do verso 5, Neemias faz menção da aliança de Deus para com seu povo. Ou seja, Neemias colocou a sua confiança, ele estava apoiando a sua oração, não na sua capacidade de convencer o rei da Pérsia, não na sua capacidade de liderar o povo de Jerusalém, não na sua capacidade de defender o povo de Jerusalém, mas na promessa que Deus havia feito aos antepassados, na aliança de Deus, onde, entre outras coisas, Deus promete cuidar do seu povo quando eles se arrependessem dos seus pecados. Um homem de oração sabe que Deus é fiel à sua aliança. Neemias expressou isso de forma muito clara quando ele diz: o Senhor é o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, e aí vem, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e com aqueles que guardam os seus mandamentos. Meus irmãos, a oração de Neemias tinha como base, como alicerce, a palavra imutável de Deus, de que Deus um dia se comprometeu com o seu povo. E nós, meus irmãos, nós somos o povo de Deus. Neemias sabia que eles eram o povo de Deus. Deus firmou uma aliança eterna entre ele e o seu povo. Não existia nenhuma obrigação,
nenhuma condicionante que obrigava o Criador a se amarrar ao seu povo, mas Deus quis fazê-la, estabelecendo uma relação de benefícios, de responsabilidades. E Deus então disse, entre outras coisas, que cuidaria do seu povo. Deus prometeu guardar e conduzir o seu povo em triunfo, até que esse povo recebesse de Deus a glória. Então, quando nós oramos, nós podemos e devemos nos agarrar a estas promessas. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que o Deus a quem servimos é um Deus de aliança, é o Deus do pacto. Como nós olhamos para aquilo que produziu a teologia reformada e nos alimentamos dessa esperança, meus irmãos, da palavra imutável de Deus, irrevogável, irretratável. Então, um verdadeiro intercessor, um homem de oração, uma mulher de oração, fundamenta-se não nos seus próprios méritos, mas na fidelidade de um Deus que em si mesmo é imutável. Neemias tem disposição para interceder, porque conhecia o caráter fiel e misericordioso de Deus. E aí, eu quero fazer mais uma citação do teólogo holandês Herman Bavinck. Se você não conhece, conheça Bavinck, é uma leitura um pouco mais densa, mas vai valer a pena. Ele diz o seguinte: quanto mais teologia você conhece, mais comprometimento com a oração você deve ter. Quanto mais você conhece a respeito de Deus, mais comprometido com a oração você deve ser. Neemias demonstra um profundo conhecimento de quem Deus era, daquilo que Deus podia fazer, e isso fez dele um homem que caminhava de joelhos em oração. Quarta marca de um homem de oração. Um homem de oração é aquele, e aqui, irmãos, por favor, leiam assim, entre aspas, que incomoda a Deus com suas súplicas. É alguém que se coloca diante de Deus com persistência. Um verdadeiro homem de Deus não descansa, não dá descanso a Deus, mais uma vez entre aspas, colocando, apresentando diante de Deus as razões pelas quais ele está suplicando. E é muito interessante como Neemias é perseverante na sua oração. E ele vai dizer no verso 6, estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirdes, para receber a oração do teu servo que eu faço na tua presença. De vez em quando, só quando eu fiquei sabendo, Neemias vai dizer, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Muitas vezes nós começamos a interceder por alguma causa e logo abandonamos e nem nos lembramos mais. Neemias orou insistentemente, 120 dias de choro, jejum, dia e noite, colocando a causa dos seus irmãos diante do Senhor. Um verdadeiro intercessor é aquele que se coloca na brecha em oração. É aquele que ora em favor do povo de Deus, que se preocupa com a honra de Deus. E perceba, irmãos, a miséria de Israel, na compreensão de Neemias, atentava quanto o poder de Deus. E Neemias está preocupado com a glória de Deus, em reconstruir aquela cidade que abrigava o santuário onde Deus era cultuado. Esse povo era servo de Deus. O nome de Deus que está em jogo na perspectiva de Neemias, ele sente esse fardo e ele se coloca diante de Deus com fervorosa oração. Não é aquela oração do sono, não. Aquela oração que você começa a fazer na noite e vai terminar só quando você acorda no outro dia. Se é que termina. Neemias está destacando um momento precioso na vida de um homem atarefado para chorar, orar e jejuar
por 120 dias, em razão de um problema que, em tese, nem era seu, era das pessoas de Jerusalém. Ele estava no conforto de Suzã, mas como era alguém, um verdadeiro homem de oração, ele sentia como se a dor fosse sua. Quinta marca de um homem e de uma mulher de oração. Um homem de oração é aquele que reconhece os seus pecados, que reconhece os pecados do seu povo e os confessa. Irmãos, eu penso que nós não temos muita dificuldade, pelo menos não na maioria dos casos, em reconhecer pecados. A pessoa muitas vezes, quando é confrontada em algum procedimento, ela, na maioria das vezes, reconhece: pastor, realmente, isso não foi legal. Então, na maioria das vezes, as pessoas não têm lá tanta dificuldade em atender o primeiro pré-requisito dessa marca. O problema aqui é que Neemias demonstra não apenas ter ciência do problema, mas disposição para abandonar esse problema. E 3 verdades me chamam a atenção nesta fala quanto à intercessão de Neemias. Em primeiro lugar, um verdadeiro intercessor tem consciência das causas da derrota do seu povo. O pecado foi a causa do cativeiro. Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia. O pecado foi a causa da miséria do povo. Foi a causa da miséria daqueles que estavam voltando do cativeiro. Porque o pecado naturalmente produz fracasso, produz derrota e produz vergonha. E Neemias sabia disso. Neemias não apenas apresenta a queixa diante de Deus: olha o nosso sofrimento. Mas Neemias faz questão de dizer: nós estamos sofrendo como consequência da nossa desobediência. Ou seja, Deus, nós estamos errados. Nós abandonamos a aliança. Nós é que pecamos contra o Senhor. Em segundo lugar, Neemias identifica-se com os pecados do seu povo. Nesse momento, irmãos, seria natural Neemias interceder como se ele não fizesse parte do povo, porque ele não vivia o contexto do sofrimento, do retorno do exílio. Afinal de contas, ele estava em Suzã. Mas Neemias, ele reconhece que ele faz parte do povo que estava sofrendo a disciplina de Deus. E é por isso que ele diz, lá no finalzinho do verso 6, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais, olha como é que muda a conjugação, temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias não ficou culpando o povo, mas Neemias se identificou com o povo. Quanta humildade, meus irmãos. Em terceiro lugar, Neemias faz confissões específicas. Quantas vezes você faz confissões no atacado e faz pedidos a Deus no varejo? Já parou para pensar como é que funciona assim? Você vai fazer uma oração de confissão de pecados: Deus, perdoe todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Mas aí você vai fazer uma oração: Deus, me abençoe no emprego, me abençoe que eu receba 8% de aumento, que tal pessoa se apaixone por mim, que tal coisa dê certo na minha vida. Nós somos específicos quando estamos pedindo a Deus alguma dádiva, mas somos generalistas quando estamos confessando a Deus as nossas falhas. Neemias é diferente. Neemias põe ponto, põe acento, põe vírgula. Neemias é específico nas suas confissões, porque confissões generalistas não geram convicção de pecados e, como consequência, não produzem arrependimento. Então, quando você passa a sua vida toda dizendo: Senhor, perdoe todos os meus pecados em nome de Jesus, amém, tenha consciência de uma coisa: esta oração generalista, na maioria das vezes, para não ser tão taxativo e dizer todas as vezes, não tem produzido arrependimento verdadeiro. O arrependimento que faz você lamentar por aquela palavra, por aquela atitude, pela recorrência daquele pecado. E quando não há convicção do pecado,
não há arrependimento. E quando não há arrependimento, não há mudança de vida. E nós vivemos nos enganando a nós mesmos. Neemias foi específico: nós temos procedido mal contra o Senhor, não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que o Senhor deu a Moisés, o teu servo. Seja específico nas suas confissões, para que você sinta horror pelo pecado e isso produza arrependimento verdadeiro. Caminhando para o final, sexta marca: um homem de oração é aquele que se apoia nas promessas de Deus. Lembra que eu disse que a oração de Neemias se baseava nas alianças, na aliança de Deus? Um homem de oração se apoia nas promessas de Deus. A realidade diz: é impossível. Mas a Bíblia diz: Deus pode todas as coisas. Entre essas duas possibilidades, um homem de oração reconhece que Deus é poderoso. A palavra de Deus e a nossa oração devem andar de mãos juntas. Alguém que se dedica à oração precisa conhecer a palavra de Deus, pois ela é o alimento, o combustível de qualquer ministério de intercessão. Irmão, se você diz que é alguém, ou deseja ser alguém que ora muito, que intercede muito, que clama muito, conheça a palavra de Deus, para que você passe a orar a Bíblia, para que você passe a orar a vontade de Deus, e tenha as suas orações atendidas por Deus. É interessante como a Bíblia diz, né? Vocês oram e não recebem. Por quê? Porque pede mal. Mas então você pode me dizer: pastor, então como é que eu faço para pedir bem? Leia a palavra de Deus. Comece a orar a palavra de Deus, orar em consonância com a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja. Assim, meus irmãos, nós veremos como as nossas orações serão mais positivamente respondidas. As nossas orações precisam considerar 4 verdades específicas. Um intercessor, alguém que ora, sabe que Deus tem zelo pelo cumprimento da sua palavra. Não ore desconsiderando esse fato. Alguém que ora compreende que Deus disciplina, que Deus cuida do seu povo, mas que Deus não passa pano para a desobediência. Assim como um pai disciplina um filho, aquele que se dedica a uma vida de oração deve considerar essa verdade bíblica, de que Deus disciplina a quem Ele ama. Então, muitas vezes, muitos dos nossos problemas são a disciplina de Deus nos trazendo de volta. E nós precisamos considerar isso, para que a nossa visão teológica a respeito do dia mau não seja distorcida. Um verdadeiro intercessor compreende que verdadeiro arrependimento produz ou conduz à verdadeira restauração. Verdadeiro arrependimento conduz a uma verdadeira restauração. Alguém que ora de verdade compreende que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com esse povo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Os seus pecados não anulam o compromisso que Deus fez com você, como povo da aliança. Se arrependa dos seus pecados, coloque-os diante do Senhor, e Deus, o reto Deus, justo Deus, misericordioso Deus, tudo isso no nosso Deus, há de nos abençoar. Por fim, um homem de oração é aquele que associa. Eu vou terminar do mesmo jeito que eu terminei na semana passada, porque essa é uma característica muito evidente em Neemias, que muitas vezes tem nos faltado. Um verdadeiro homem de oração associa uma vida de devoção com ação. Um verdadeiro homem de Deus ora, mas também age. Olhe para o texto. Neemias orou, jejuou, lamentou por 120 dias.
Ele colocou a sua causa diante de Deus, mas ele também apresentou essas coisas diante do rei. Não perceba, não confunda. Neemias não está duvidando do poder de Deus para agir, mas Neemias, por meio da oração, está entendendo que Deus está o conduzindo a esta atitude. Então perceba, irmãos, que a oração nos leva a tomar atitudes na direção do cumprimento da vontade de Deus. Orar deve ser o nosso maior trabalho, mas isso não nos isenta de trabalhos menores. Quando nós oramos, nós somos orientados por Deus para tomarmos as melhores atitudes, o melhor caminho. Neemias toma atitudes práticas, perceba. Ele não ficou 120 dias orando, jejuando, sofrendo. Ele fez tudo isso, mas ele vai ao rei, ele informa o rei sobre a condição do seu povo, ele faz um pedido para o rei, ele pede cartas para o rei, ele verifica o problema, ele mobiliza o povo a triunfar sobre aquelas dificuldades. Neemias vê tudo aquilo que estava acontecendo, inclusive a respeito da oposição que ele sofreria. Um homem de Deus compreende que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Neemias compreende que o maior rei, o rei de toda a terra, a pessoa que mais tem autoridade debaixo do céu, está nas mãos do Senhor dos senhores. Neemias compreende que a melhor maneira de influenciar o coração dos poderosos nessa terra é buscar ajuda ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai ao rei confiando que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores há de lhe conceder graça. Meus irmãos, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Nós precisamos ser movidos por uma vida de oração. E eu quero concluir afirmando que a oração de Neemias, por esta oração de Neemias, nós muitas vezes podemos identificar nas nossas vidas obstáculos aparentemente intransponíveis, mas que, como Neemias, nós podemos experimentar estes obstáculos sendo reduzidos a proporções administráveis. Irmãos, perceba, a dificuldade de fazer o que Neemias fez continuava lá. Mas porque buscou a Deus de forma intensa em oração, ele começou a olhar para aquilo como algo possível. Algo que, embora fosse difícil, Deus poderia fazer. O coração do rei se abriu, os muros foram levantados, a cidade foi reconstruída. A oração abre os olhos para as coisas que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. A oração abre portas que os nossos olhos, muitas vezes, não são capazes de abrir. As nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. É o que afirmou Hernandes Dias Lopes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres de oração, assim como foi Neemias, aquele que foi instrumento de Deus para restaurar o seu povo naquele tempo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.